Agora sim, doutor Gabriel Januzzi, vamos nessas perguntas aqui. Muitas dúvidas, porque hoje o governo já tinha anunciado, né? Me parece que realmente começou a ser pago os R$600 para os autônomos, né, doutor? Boa tarde novamente, Robson. De fato, hoje começou a ser feito o pagamento, né? A gente tem visto até as notícias alarmantes, né? Que tem muita gente em fila de banco, fazendo aglomerações. Então, a gente mais uma vez, né, pede paciência, calma, né, para as pessoas, que as coisas vão transitar normalmente. Esse benefício, Robson, ele foi concedido para os trabalhadores informais. Há uma série de critérios, eu vou passar aqui alguns dos critérios previstos na legislação. A pessoa ela tem que ser maior de 18 anos, não pode ter um trabalho formal, né, ou seja, não pode ter a carteira de trabalho assinada. Ela não pode ser beneficiária de outro benefício pago pela Previdência Social ou um benefício de natureza essencial, ou seja, ela não pode receber auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, qualquer outra espécie de aposentadoria, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada. Todas as pessoas que já recebem esse benefício não terão direito a esse auxílio emergencial. Além disso, ela deve desenvolver uma atividade individual, uma atividade informal, seja como MEI, seja como contribuinte individual da Previdência Social, seja inscrita naqueles cadastros únicos do governo. E além disso, tem os critérios de renda. A renda familiar ela tem que ser inferior à metade do salário mínimo, ou o somatório da renda da família tem que ser inferior a um valor que é de 3 mil e alguma coisa, 3 mil, não vou lembrar de cabeça, mas se não me engano é algo em torno de R$3.300, sendo que no ano anterior, né, no ano de 2018, que é a competência anterior da aferição do imposto de renda, a pessoa não pode ter tido rendimentos superiores a 28 mil, quase 29 mil reais. Então, se enquadrando, né, dentro desses critérios, a pessoa vai fazer jus ao recebimento desse benefício assistencial. Agora, doutor, uma coisa que tem acontecido muito e que está provocando aí uma corrida das pessoas para tentar regularizar é a questão do CPF. Quem está com o CPF irregular não consegue receber o benefício. Então, como proceder diante dessa situação? Cássia, isso é uma verdade, porque como o benefício ele é regulamentado pelo governo, naturalmente o CPF tem que estar regular para o governo fazer essa habilitação. A regularização do CPF não necessariamente tem que ser feita só na Secretaria da Receita Federal. A pessoa pode buscar, por exemplo, uma agência de Correios ou até mesmo uma agência bancária que consegue fazer essa regulamentação. Os bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal conseguem fazer essa regularização, se não for algo muito grave, e a própria agência dos Correios. Se for realmente uma pendência por um motivo um pouco mais grave que demande a presença da pessoa na Secretaria da Receita Federal, esse vai ser o local adequado para regularização. Doutor, o Adalberto de Santa Luzia, ele está dizendo o seguinte, ele é deficiente visual, ele tem a dúvida, ele quer saber se quem recebe o BPC, se tem direito a esses R$600. Não, Robson, a legislação foi até expressa nesse sentido, o decreto presidencial, que estabelece que quem é beneficiário de benefício de natureza assistencial, como o BPC, como benefício de prestação continuada, ele está excluído. Então a pessoa ela não vai fazer direito ao recebimento, né, dessa renda emergencial. Agora, doutor, com relação às empresas que estão fechadas, né, o comércio fechado, muitas empresas, inclusive lá o nosso Bolota Show, né, que está fechado, inclusive antes da determinação da prefeitura, a gente por conveniência, por respeito aos clientes, aos nossos funcionários, já tínhamos fechados. Mas é um momento realmente muito complicado. Então tem aquela situação que você pode suspender o contrato por 2 meses e aí o governo paga aquele auxílio, que é o auxílio quando a pessoa é mandada embora, né? Que é o auxílio, doutor, me lembra aqui? Na verdade, a base de cálculo é a do seguro-desemprego. Esse também é um auxílio emergencial, mas que tem como a base de cálculo, né, para a complementação do governo, o seguro-desemprego. Para as empresas que têm um faturamento anual inferior a R$4.800.000, o governo paga a integralidade durante esse período de suspensão. Então, o valor equivalente a 100% que a pessoa receberia no caso, né, de obtenção do seguro-desemprego. Se a empresa tem um faturamento superior aos R$4.800.000, a regra é um pouquinho diferente. A empresa é obrigada a efetuar o pagamento de 30% do salário dos seus empregados e o governo faz a complementação com 70%, mas não 70% do salário do empregado, 70% do valor que a pessoa receberia a título do seguro-desemprego. Mas qual seria a vantagem, no caso do empresário, do empregador,
de optar por uma ou outra possibilidade? Eu acho que a questão nem é de vantagem, Robson. A questão realmente é casuística. Cada empresa tem que avaliar dentro do seu cenário econômico o que se enquadra melhor. Tem empresas que não têm a possibilidade de encerrar as atividades. Então a suspensão do contrato de trabalho geraria uma dificuldade muito grande, para a continuidade da empresa. Nesse caso, a redução da jornada seria uma hipótese mais vantajosa. O empregado trabalharia durante um período menor e a empresa teria um certo alívio salarial, com a diminuição proporcional do salário. Se a empresa não tem condição, de executar as atividades durante esse período, vai ser casuisticamente então o mais vantajoso o pagamento, a suspensão do contrato de trabalho. Então essa situação tem que ser avaliada dentro do cenário de cada uma das empresas. Agora voltando aqui para o trabalhador também, Leonardo? Eu tenho uma pergunta aqui que ela é muito frequente, viu, doutor Januzzi? Os bancos, eles podem usar esse auxílio emergencial para abater e descontar dívidas das pessoas? Ô Léo, essa pergunta é muito legal. Eu realmente recebi muitas dúvidas a respeito disso. De gente falando, olha, mas eu vou receber pela Caixa Econômica, eu tenho um débito lá na Caixa, esse valor vai entrar e eu não vou receber, eu vou ter que utilizar esse valor para pagar o passivo que eu tenho. A informação que foi dada pelo governo é que não, que esse crédito vai ser um crédito impenhorável, impossível de abatimento, de compensação com outras dívidas, embora isso não esteja previsto na legislação. Então, claro, é uma preocupação, há uma certa insegurança jurídica, mas a informação que foi passada pelo governo é que esse valor vai chegar integralmente ao trabalhador. Eu espero que isso se confirme, porque senão naturalmente haverá uma judicialização muito grande para debater essa matéria. Verdade, olha. Agora, tem muitos funcionários que, além de receber o salário, doutor, eles recebem comissões, né? E no caso, o prejuízo vai ser grande, porque a partir do momento que houver essa suspensão desses 2 meses, eles vão receber o valor que corresponderia a esse seguro-desemprego, mas sem as comissões que são fundamentais para a sobrevivência até então das pessoas. Ou seja, todo mundo vai perder essa história, apesar do auxílio do governo. Certamente, Robson. Em relação especificamente à questão das comissões, elas integram a base de cálculo do salário. Então, para fins de apuração da base de cálculo do seguro-desemprego, esse prejuízo ele não ocorrerá, mas ocorrerá certamente, ao longo do mês. A pessoa, na expectativa, de oferir uma renda um pouco maior, a partir do momento que ela passa a receber como base de cálculo o seguro-desemprego, que tem um valor limitado, se não me engano hoje são R$ 1.806, então nesse sentido realmente há uma limitação. Mas, para a formação de base de cálculo do seguro-desemprego, eu quero ressaltar que não há nenhum prejuízo, porque esse valor já foi computado. Certo. Tem 2 dúvidas aqui relativas à questão de demissão de funcionários, que eu achei interessantes. A primeira delas, o ouvinte diz que o patrão quer mandar os funcionários embora e diz que não vai pagar os 40%. Ele quer saber se ele pode fazer isso e que o patrão já falou que não quer participar dessa ajuda do governo, que quer demitir todo mundo. Pode fazer isso? Isso é legal, doutor? Vamos por partes, Cássia. As empresas elas não são obrigadas, de fato, a aderirem nenhum desses programas, que foram estabelecidos pelo governo, seja através da medida provisória 927, seja através da medida provisória 937, que é a que trata da redução do salário, com a redução proporcional da jornada e da suspensão do contrato de trabalho. Então, se o empregador quiser demitir, está dentro do poder de direção da empresa, não há nenhum problema. Agora, em relação, aliás, até lembrando que no caso da suspensão do contrato de trabalho e no caso da redução da jornada, há ainda o direito à estabilidade do empregado. Então, se a empresa opta por utilizar uma dessas ferramentas, vamos dizer que o contrato de trabalho fica suspenso por 60 dias, gera estabilidade equivalente a esse período. Então, a empresa não pode dispensar durante esses 2 meses e ainda tem uma estabilidade de mais 2 meses quando terminar esse período da pandemia. No caso da multa de 40% do FGTS, não houve nenhuma alteração na legislação. Então, o empregador que resolve promover a dispensa sem justa causa, ele ficou obrigado a efetuar o pagamento da multa de 40% do FGTS. Se ele não efetuar esse pagamento, certamente ele vai ser acionado judicialmente, além de poder vir a sofrer as sanções administrativas previstas na legislação trabalhista. Vai haver alguma brecha dele poder postergar isso, para pagar de repente depois da... O que houve nesse momento, as pessoas não podem confundir, Robson, é que a medida provisória 927, ela estabeleceu a possibilidade de prorrogação do FGTS em relação a essas parcelas que vão vencer agora abril, maio e junho.
Então elas vão poder ser pagas após, né, o término da pandemia, a partir de julho, e parceladas em até 6 vezes. Agora, se o empregador resolve dispensar um empregado durante esse período, ele precisa não só efetuar o recolhimento desse período, né, que estaria suspenso, como também a própria multa de 40% do FGTS. Deixa eu dar um recado aqui, Cássio, rapidinho, para a galera aqui de BH, da Grande BH. Não pode perder essa oportunidade da Roca Administradora de adquirir seu lote para investimento ou moradia, pagando apenas uma pequena entrada e prestações mensais a partir de R$ 199,00. São lotes planos, com água, luz e muitos moradores no local, localizado a 15 minutos de Sete Lagoas, tá bom? É pertinho, logo ali pertinho, loteamento bem próximo à BR-040, com uma pequena entrada e prestações a partir de R$ 199,00 mensais. Corra, são poucas unidades, não perca essa oportunidade. Agende sua visita, fale lá com o Xavier da Roca, é o 34850123. 34850123. Se der ocupado, ligue mais uma vez, 34850123. E agora, doutor, a segunda pergunta que eu disse que também tinha a ver com essa relação de trabalho, eu acho que essas duas respondem às dúvidas de muita gente. O Paulo de Contagem diz que a empresa em que a esposa dele trabalha está reduzindo a jornada de trabalho em 50%, fez com que todos assinassem uma alteração contratual que reduz o salário em 50% e os outros 50% vão entrar com uma ajuda de seguro-desemprego do governo. Ele quer saber se isso está correto e ainda complementou aqui que ela ganha menos de 3 salários mínimos. Isso está correto, Cássio, mas é bom trazer à baila uma questão importante. Até no momento que foi editada a medida provisória, houve a possibilidade dessa negociação ela ser de natureza individual, ou seja, apenas entre o empregador e o empregado, limitado a alguns critérios, dentre eles esse que ela levantou, que era o salário ser limitado a R$ 3.135. Nesse caso, o acordo ele seria realmente apenas de natureza individual para ter validade. No entanto, através de uma ação que foi ajuizada pela Rede, pelo partido Rede, o ministro Lewandowski ele concedeu uma liminar determinando que, em caso de suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada com redução proporcional do salário, há a necessidade da convolução desse acordo individual pelo sindicato. Então o sindicato precisa homologar esse acordo. E como isso se dará? A empresa, após fazer esse acordo, ela tem que comunicar o sindicato, que terá 10 dias para manifestar a sua convalidação ou deflagrar um processo de negociação coletiva. Nesse período, se houver silêncio do sindicato, se o sindicato não se manifestar, prevalece o que foi estabelecido no acordo coletivo. Isso é muito importante, Cássio. Quero até dar um exemplo. Ontem, uma amiga, que eu não vou citar aqui o nome, né, para preservar a identidade dela, ela me mandou um acordo coletivo, um acordo individual, perdão, que foi feito pelo empregador, que estabeleceu que durante esse período ela não receberia o vale alimentação. Só que a legislação fala que os benefícios acessórios que são pagos aos empregados não poderiam ser suprimidos durante esse período, e isso naturalmente é um benefício. Então você vê que a próprio acordo individual está fraudando a medida provisória. Eu acho que esse tipo de hipótese certamente, né, vai ser verificado e adequado pelos sindicatos, de modo que eu entendi que essa liminar ela veio em bom tempo. Certo. Doutor, vamos passar o contato, doutor? Claro, Robson. Nosso telefone é o 21 27 14 64. 21 27 14 64. E continua atendendo nesse momento, é atendimento virtual, né, doutor? Sim, a gente tem trabalhado em home office, mas estamos fazendo consultas virtuais também durante esse período. Certo. Valeu. Muito obrigada, doutor Gabriel Janus. Acabou, gente. Vamos embora. Tchau, Leonardo Ângelo.